Olá, amados e amadas, vamos aqui para mais um podcast Pode Sim. E nesse episódio nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais humanas e como elas afetam a nossa autoestima e a nossa relação com o mundo. Você já ouviu falar das 5 feridas emocionais? Eu acredito que sim. E eu vou me basear nesse livro aqui da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, que é muito bom, inclusive eu recomendo a leitura, que é uma das bases dos estudos que eu faço aqui para atender os clientes e fazer as mentorias de autoestima por aqui. Agora, antes de a gente começar esse conteúdo para valer, eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, clicar naquele sininho das notificações para que você seja notificado a cada novo conteúdo que eu trouxer por aqui e sobre as novidades do canal. E clica aqui também nesse joinha para você me ajudar a avisar para o YouTube e para outras pessoas que esse conteúdo é um conteúdo valioso e que ajuda as pessoas na sua educação emocional. Vamos falar então das 5 feridas emocionais humanas? Todos nós temos mais de uma ferida em geral. E quais são elas? A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, da traição e da injustiça. Muitas vezes nós passamos por todas elas, ou pela maioria delas, e essas feridas vão evoluindo até que elas chegam na ferida que é o nosso maior desafio de vida. Então, se você é uma pessoa que atrai constantemente experiências de rejeição para você, provavelmente é essa ferida que é o grande desafio da sua vida. Se você é uma pessoa que atrai constantemente experiências de abandono, ou de humilhação, e até de traição ou de injustiça, essa ferida que você identifica aí, que é mais comum nas suas relações, na sua vida, é a ferida que é o desafio maior para você nessa evolução, nessa vida. Você veio aqui para evoluir e curar essa ferida. Então, todas as pessoas, desde os seus tutores até as circunstâncias, os desafios da sua vida, vão te apresentar situações para que você resolva isso definitivamente na sua vida. E aí eu vou falar um pouquinho das características de cada uma delas para que você possa identificar a sua. Vamos lá? Cada ferida emocional tem uma máscara. E o que é isso? É um comportamento que nós adotamos para nos defender das dores, das aflições, das feridas provocadas por essa experiência de rejeição, de abandono, de traição, de injustiça e de humilhação. Por exemplo, a máscara emocional da rejeição é o escapista. A máscara emocional do abandono é o dependente. A máscara emocional da humilhação é o masoquista. A máscara emocional da traição é o controlador. A máscara emocional da injustiça é o rígido. Existem perfis físicos que são mais predominantes nas pessoas em cada ferida emocional. Por exemplo, o aspecto físico da pessoa que tem a ferida emocional da rejeição, normalmente é assim, ó. É mais franzino, ombros mais caídos. Normalmente são pessoas que andam de cabeça mais baixa, que têm o olhar mais triste. E elas preferem passar como se fossem invisíveis no meio das pessoas. E essa ferida emocional, ela normalmente é despertada até 1 ano de vida pelo genitor, pela figura parental que cuidou de você, que é responsável pelos cuidados, pelos primeiros cuidados ali nesse primeiro ano, e normalmente a pessoa que é do mesmo sexo. Então, nas meninas é despertada pela mãe, nos meninos é despertado pelo pai. Normalmente essas pessoas têm o corpo mais esguio, mais contraído, parece mais fraco, mais fragmentado, como se uma parte não tivesse conectada com a outra. Os olhos normalmente têm um olhar mais de medo, parece que está sempre com medo das pessoas. Muitas vezes apresenta olheiras. O vocabulário normalmente é vocabulário de nulidade, inexistência. Fala muito assim, nada, nada não. Eu tenho vontade de sumir, coisas desse tipo. O caráter dessa ferida emocional normalmente são pessoas que têm desprendimento com o material, elas não se apegam a nada, elas são perfeccionistas, muitas vezes elas vão para a intelectualidade para não serem rejeitadas por pessoas, elas preferem lidar com a razão do que com as emoções, não acreditam no seu direito de existir, então são pessoas que têm um baixíssimo merecimento. Devaneio com facilidade, sabe quando você está aqui fazendo uma coisa e de repente você viaja assim, vai para outro lugar?
O maior medo da pessoa que foi rejeitada ou que tem a ferida emocional da rejeição é o pânico, é sentir pânico. A alimentação normalmente são pessoas que perdem o apetite com muita facilidade em virtude das emoções ou do medo. Elas comem pequenas porções e normalmente preferem alimentos doces, têm fuga no álcool e nas drogas e predisposição à anorexia. Eu vou mostrar para vocês agora o aspecto físico de quem tem a ferida emocional do abandono. Ó, é esse aqui, tá vendo? Normalmente são pessoas mais curvadas, né? Os ombros mais caídos, a cabeça mais baixa, os ombros projetados para frente. E as pessoas que têm a ferida emocional do abandono normalmente têm essa ferida despertada entre 1 e 3 anos pelo genitor do sexo oposto. Ou seja, os meninos têm essa ferida despertada pela mãe e as meninas pelo pai ou pelo tutor do sexo oposto. Normalmente tem um corpo mais comprido, mais magro, com pouco tônus muscular, pernas mais fracas, o dorso curvado, os braços parecendo compridos demais ao longo do corpo, jogados assim, pendendo pelo corpo, como se estivessem cansados. E também normalmente tem mais tendências ou aparência de flacidez. O vocabulário normalmente é não suporto, estou me sentindo devorado, não largam do meu pé, estou ausente ou você está ausente, eu sou sozinho, não suporto mais isso. O caráter normalmente é mais de vítima, é muito exclusivista, aquelas pessoas que cobram muito a presença do outro, que gostam de ter o apoio, a presença, a atenção, o amparo e tem dificuldade de decidir sozinho. Essas são aquelas pessoas que quando estão numa festa, por exemplo, e você se despede delas, elas se sentem abandonadas de novo. São pessoas que têm muito medo da solidão e tem tendência à bulimia, gosta de alimentos macios, come lentamente e tem ótimo apetite. Normalmente o corpinho de quem tem a ferida da humilhação é esse aqui, que é a máscara do masoquista. São pessoas mais cheinhas, tá vendo? Em geral. Por que isso? Porque elas querem se defender da humilhação. Então elas precisam de um corpo grande para elas se defenderem da humilhação. São pessoas que normalmente tiveram essa ferida despertada entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável pelo seu desenvolvimento físico. Não importa quem cuidou, se for vó, avô, babá, em geral é a mãe, tá? E eles são assim porque não tiveram a sua liberdade suprimida. Eles não puderam ser quem eles queriam ser e desenvolvem essa máscara do masoquista. Tem um corpo mais gordinho, mais arredondado, estatura mais baixa, o pescoço mais largo, inchado. Normalmente tem tensão no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Tem um rosto mais redondo e uma expressão franca. Normalmente, o vocabulário muito usado por essa ferida emocional são pessoas que falam que são dignas ou não são dignas, tem muita necessidade de falar da dimensão das coisas, pequeno, grande. O caráter, normalmente são pessoas que sentem vergonha de si mesmos e dos outros, e têm medo, pânico de causar vergonha, de provocar vergonha. Não gostam de ir muito depressa nas coisas, elas gostam de tomar decisões devagar. Conhece as suas necessidades, mas não escuta. Então, normalmente são pessoas que ajudam muito o outro sem olhar para as próprias necessidades. Olha aí um prestativo, né? Que é um sabotador bem comum nessa ferida emocional. Controlam-se para evitar vergonha, julgam-se pessoas sem coração, menor que as outras, têm um sentimento de inferioridade muito grande. São dependentes, em geral, dão um jeito de não ser livres, porque o maior medo que as pessoas que têm essa ferida emocional têm é da liberdade. Tem medo de não terem limites e, por não ter limites, se excederem. Normalmente são pessoas maternais, hipersensíveis, que castigam-se julgando que estão castigando o outro e que querem ser dignas. Normalmente sentem muito nojo das coisas e das pessoas, vergonha no âmbito sexual, não reconhecem as suas necessidades sexuais. E também compensam-se e recompensam-se através da comida. E tem muita vergonha de comprar guludices ou comer guludices na frente das pessoas, então faz isso de forma escondida.
Agora eu vou mostrar o corpinho para vocês das pessoas que têm um aspecto físico controlador, ferida da traição. Normalmente nos homens eles têm os ombros mais largos do que o quadril e as mulheres o quadril bem mais largo que os ombros, tá? São pessoas que procuram ter um corpo mais harmônico, mas elas têm essas características aqui do quadril e dos ombros mais largos. Veja bem aqui, tá? É uma ferida emocional bastante comum e forte, normalmente grave. E essa ferida emocional, ela é desperta entre os 2 e os 4 anos com o genitor do sexo oposto. Então, as meninas, quem desperta essa ferida em geral são os pais e nos meninos, a mãe. Existe uma quebra de confiança ou de expectativas não correspondidas na conexão amor/sexualidade. Manipulação. A máscara emocional é o controlador. Então, sabe, essas pessoas controladoras demais, normalmente são pessoas que vêm dessa ferida emocional. O corpo normalmente exibe força e poder, por isso aquele quadril largo, aquele ombro largo, né? Normalmente tem o peito estufado e a barriga mais proeminente. O vocabulário que as pessoas que têm essa ferida usam é dissociado, você entendeu? Sou capaz, deixa que eu faço sozinho, são muito centralizadores, né? Eu já sabia, confia em mim, eu não confio nele. O olhar dessas pessoas normalmente é intenso e sedutor, e essas pessoas veem tudo muito rapidamente. O caráter é responsável e forte. São pessoas que procuram ser especiais sempre e importantes. Falham em cumprir seus compromissos ou promessas. Mentem com facilidade. Manipulam, seduzem. Têm muitas expectativas. Têm um humor muito instável. São convictas de ter razão e tentam convencer o outro, são impacientes, são intolerantes, compreendem as coisas e agem rapidamente. Eficientes a fim de serem notadas, engraçadas, às vezes fechadas, não mostram vulnerabilidade, em geral são muito céticas, têm medo de trair e ser traído. O maior medo é a dissociação, a desconexão, a separação, a renegação. A alimentação normalmente são pessoas que têm bom apetite, que comem depressa, que acrescentam sal e tempero a tudo e que conseguem se controlar quando estão ocupadas, mas perdem o controle depois. Eu vou mostrar para vocês as características das pessoas que têm a ferida da injustiça. Olha só, normalmente são pessoas que têm um corpo bem harmônico entre quadril e ombros. É um corpo bastante harmônico, bonito, elas procuram ter um corpo atlético, inclusive. É uma das características das pessoas que têm a ferida da injustiça. E a ferida da injustiça, normalmente, ela é uma evolução da ferida da traição. Uma evolução que eu digo que elas se esbarram e se misturam. Em algum nível, quando uma é superada, a outra começa a ser exacerbada até que tudo se resolva. A pessoa que tem a ferida emocional da injustiça desperta, ela foi desperta normalmente entre os 4 e os 6 anos com o genitor do mesmo sexo, ou seja, das mulheres com a mãe e dos homens com o pai. Buscam ser eficazes e perfeitas, e normalmente pelo bloqueio da individualidade que essa ferida surge. A máscara emocional é a rígida, as pessoas têm um corpo mais aprumado, rígido, mais perfeito possível. Proporcional, sabe? Nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, maxilares cerrados, pescoço duro, impertigado. O vocabulário, normalmente, que elas usam muito é sem problema, sempre, nunca, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, certamente, seguramente, concorda? O caráter, normalmente, é muito perfeccionista, às vezes invejoso. As pessoas isolam-se do mundo pela razão e afastam os sentimentos. Cruzam muito os braços, como se quisessem se defender e estivessem desconfiando de tudo. São ativas, dinâmicas, eficazes para ser perfeitas. Então, normalmente são pessoas que têm o perfeccionismo muito exacerbado. Têm dificuldade de pedir ajuda, por isso elas são tão centralizadoras. Justificam-se muito. Então, tudo que você vai falar com aquela pessoa, ela vai falar o que ela pensa, ou por que ela está fazendo, e vai justificar. Ela não vai ficar só numa resposta objetiva. O tom de voz é mais seco, mais severo, não admite ter problemas, não, comigo não está acontecendo nada, está tudo bem.
Duvida das suas escolhas, então escolhe, mas sempre compara-se com o maior e com o pior, com o melhor e com o pior. Né? Nunca se sente bem onde está. Acha injusto obter menos que os outros, mas acha pior ainda receber mais do que os outros. Então, numa divisão, se ficar 1 centavo de fora, ela vai dar para alguém, não vai ficar com ela, porque ela não quer ficar devendo nada para ninguém. Tem dificuldade de sentir prazer sem se sentir culpado. Não respeita seus limites, exige muito de si, controla-se demais, aprecia a ordem, raramente adoece, é severa com seu corpo, irascível, fria, reluta em demonstrar o afeto, gosta de parecer sexy. O maior medo, a frieza. E a alimentação, prefere alimentos salgados aos doces, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar e justifica-se e tem vergonha quando perde o controle alimentar. Interessante, né? Bom, a cura de cada ferida traz consigo as características positivas dessas mesmas feridas. E isso nós vamos falar no próximo podcast. E aí você pode estar perguntando assim, Renata, mas e aí, como é que eu faço, já que eu sei que eu tenho essa ferida emocional aí que eu identifiquei, ou essas feridas que eu identifiquei, para curar essa ferida? Olha, a primeira coisa, a primeira fase que nós passamos é a da consciência, né? Então, quando você toma consciência que você tem a ferida, primeiro vem a negação. Você vai procurar até uma explicação científica para dizer que isso não é verdade. E de fato é, e todos nós temos essas feridas despertas, principalmente se não trabalhamos isso com terapia no nosso dia a dia, com autoconhecimento. Mas depois que você toma consciência, depois da fase da negação, vem a fase da aceitação. Então eu recomendo que você faça um processo pela EFT, que eu ensino aqui no perfil, de aceitação dessa ferida, da história que está envolvida em torno dela, fazendo um movimento de perdão, de auto-perdão. Isso é muito importante para que essas feridas sejam curadas. E desenvolva amor incondicional por você até que você chegue na fase da negociação. Você vai negociar com a sua criança interior a percepção que ela tem disso. E no próximo podcast nós vamos falar mais sobre cada uma dessas feridas. Te vejo lá.